Senhoras e senhores, boa noite, senhoras e senhores. Eu gostaria, em primeiro lugar, de trazer aqui a saudosa memória de tio Miguel. Foi um baluarte dessa casa, eu tenho a alegria de poder estar aqui nesse ambiente, a honra de compartilhar um pouco dessa espiritualidade, dessa casa tão abençoada. E aí me recordo de tio Miguel, lá naqueles anos 90, em que eu era aquele garotinho ainda, usando calças curtas na Mocidade Espírita, e tendo também a honra de poder acompanhar o seu Silvio aqui nessa casa, aos domingos, as pizzas, os eventos dessa casa que nos acolhe a todos, esse ambiente de tanta espiritualidade, num espaço dessa cidade tão agitado, não é mesmo? E a gente fica pensando, o Joana d'Arc é um oásis aqui no meio desse turbilhão da vida moderna. Então, eu não poderia começar de outra forma, meus amigos, senão recordando com todo o meu afeto da figura do tio Miguel, da sua esposa, eu esqueci o nome. Dona Maria, e das figuras tão extraordinárias que passaram por aqui, que agora, né, com certeza permanecem mais na vida espiritual. O tema é de uma responsabilidade muito grande. Falar sobre depressão, falar sobre solidão. Eu gostaria de começar pelo Evangelho de Jesus. Lucas, capítulo 24, há um episódio que sempre me marcou muito, que é 2 discípulos, após aqueles dias tão terríveis do Calvário, da crucificação, 2 discípulos de Jesus, muito tristes com todos aqueles eventos, eles caminhavam de Jerusalém até o povoado de Emaús. E enquanto eles caminhavam de cabeça baixa, eis que de repente surge um jovem e começa a caminhar com eles. Um jovem de olhar altivo, forte, uma presença marcante, mas que eles, naquele momento, nem tinham vontade de muito papo, de muita conversa, e estavam apenas querendo caminhar, mas perceberam que aquele homem foi se aproximando deles e começou então a caminhar com eles. Caminhou até as proximidades de Emaús, quando eles pararam para partilhar um pedaço de pão. E só naquele momento que eles tiveram a surpresa imensa de perceber que se tratava da figura de Jesus. E naquele momento, vendo o Mestre ressurrecto diante deles, eles não contiveram a emoção e pediram a ele: Senhor, eis que a noite desce. Fica conosco, Senhor, porque a noite desce. Jesus havia dito a eles que precisava ir. E eles, então, na súplica daquele momento, a noite desce, Senhor, fica conosco. Poderíamos, meus amigos, dizer a mesma coisa nesses dias turbulentos que estamos passando. E nesse momento em que abrimos o nosso coração para falar com Deus, nesse espaço que criamos aqui, nessa ambiência em que, de alguma forma, buscamos olhar para as coisas de Deus, para a vida espiritual, acho que nada melhor do que começarmos dizendo: Senhor, fica conosco, a noite no mundo lá fora desce, porque estamos vivendo uma humanidade com desafios nunca antes imaginados por nós. Quando pensamos em depressão, pensamos justamente nesse vazio existencial. É muito curioso, meus amigos, porque nunca houve tanta tecnologia, nunca as pessoas tiveram tanto acesso às comodidades, nunca as comunicações foram tão velozes e nunca o ser humano foi tão infeliz, tão vazio e tão solitário. E a depressão, que é uma pandemia mundial, e no Brasil nós temos cerca de 5% da população que sofre de depressão. Na verdade, esses números, na depressão que estamos aqui
nos referindo àquela que já é mesmo processos muito graves, porque de alguma forma estamos percebendo cada vez mais esse isolamento e como as pessoas não conseguem mais manter laços, construir relações saudáveis. Eu, particularmente, meus amigos, se me permitem, eu sou professor há quase 30 anos e sempre trabalhando com jovens, e nos últimos 10 anos da minha vida também me tornei psicólogo, uma profissão que eu exerço com um carinho muito grande, porque ouvir a alma humana, ter a oportunidade de perceber todos esses desafios, então, para mim, trabalhar com essas questões sempre foi muito valioso, poder realmente fazer com que as pessoas possam ter esse olhar. E muitas vezes o nosso desafio, por exemplo, na sala de aula, como professor, é um desafio que tem se tornado cada vez mais difícil. Porque o mundo tem trazido muitos atrativos. Os garotos estão cada vez mais isolados nas suas maquininhas. Os celulares estão nos tornando zumbis ambulantes. A capacidade de concentração. Os amigos, imaginem um desafio que tem se tornado cada vez mais difícil. Quantos minutos a gente consegue, por exemplo, num ambiente de uma sala de aula? E muitos aqui poderíamos analisar, nós mesmos aqui nesse ambiente que estamos falando, quanto tempo efetivamente conseguimos prestar atenção em alguém, ter interesse em ouvir alguém, ter tolerância para acompanhar um diálogo. Cada vez mais o mundo da velocidade. Tem um sociólogo muito importante polonês chamado Zygmunt Bauman, que ele falava justamente sobre isso. Nós estamos cada vez mais vivendo dias líquidos. Os dias líquidos são esses dias em que tudo muda de maneira muito rápida. As coisas estão escorrendo pelos dedos de modo que as instituições e as suas bases estão muito difíceis de serem mantidas. Percebe-se por todo lado crises conjugais, casais que não conseguem mais conviver saudavelmente, não conseguem ter a mínima tolerância e que se fecham nos seus celulares, se represam no seu mundinho de atrativos que só injetam cada vez mais dopamina no cérebro e fazem com que essas pessoas se tornem cansadas, agitadas. O cortisol, que é um hormônio do estresse, cada vez tomando mais conta e as pessoas cada vez mais doentes. É um fenômeno muito curioso, meus amigos. Vamos começar um pouco por essa área, né? Essa área médica, essa área psiquiátrica, porque o Espiritismo é assim. O Espiritismo é uma doutrina tão extraordinária que nós o conhecemos pelo seu tríplice aspecto. Foi Kardec quem nos disse isso, né? Nós somos ciência, somos a filosofia e somos a religião. E no campo da ciência, nós podemos recorrer à psiquiatria. E nesse campo, a gente percebe que, quando olhamos por uma cidade igual Uberlândia, vou dar um exemplo, não sei se os amigos concordam, vou fazer uma analogia muito simplista aqui, mas para que a gente consiga entender bem. Eu acho que em toda cidade em que há mais farmácias do que, sei lá, restaurantes, bares. Os amigos já notaram a quantidade de farmácias que tem em Uberlândia? E é engraçado, é curioso, porque elas não fecham. É muito interessante isso, né? Você vai nas esquinas, tem uma na esquina, outra na outra, tem duas, um do lado da outra, e tá todo mundo. Eu já pensei nisso, falei, rapaz, eu tô perdendo tempo, vou montar uma farmácia, porque é o melhor negócio do mundo. Ou seja, nós estamos vivendo uma época em que cada vez mais essa tem sido a solução medicamentosa, a solução de buscar os psicotrópicos, de buscar os medicamentos para tentar aquele alívio químico, já que nós não estamos conseguindo, ou não estamos nem tentando buscar o aspecto do autoencontro. E aí entra a parte da filosofia. Veja, o Espiritismo é ciência, então ele caminha com a ciência. Nós temos a ciência da psiquiatria,
que busca cuidar, que fala para a gente dos processos que tem a ver com a nossa estrutura cerebral, que fala sobre os nossos neurotransmissores, as comunicações dos nossos neurônios, que oferece-nos, portanto, todo esse conhecimento da nossa química cerebral. E que nesse assunto da depressão, naturalmente que essa química, ela é muito séria, ela é muito importante. E Kardec já dizia no Livro dos Médiuns que o espiritismo caminha com a ciência. Então nós, espíritas, temos que ter essa responsabilidade de reconhecer, muitas vezes, no assunto da depressão, a necessidade, sim, de buscar o apoio, de buscar os benefícios que a ciência psiquiátrica muitas vezes precisa. Mas em muitas ocasiões, não é ela a ciência psiquiátrica e não é a solução medicamentosa. Em muitas ocasiões, como eu acompanho muito, em vários dos meus alunos, eu tenho a oportunidade de ter alunos desde 11 anos até 20 e tantos anos. E eu percebo claramente que muitas vezes as questões que envolvem as dificuldades emocionais, afetivas, os problemas de relacionamento, as questões cognitivas, que muitas vezes, quando se estabelecem laudos, os critérios que para isso são utilizados, talvez poderiam ser um pouco mais cuidadosos. Por quê? Porque muitas vezes não é a química cerebral, é a questão do ambiente, é a questão do apoio, da estrutura familiar, é a questão do cuidado, da atenção. É aquilo que eu estava comentando com vocês no início. Estamos vendo as pessoas cada vez mais absorvidas, atarefadas, entregues, às suas atividades, ao seu mundinho, e isso tem, meus amigos, essa é uma grande verdade, comprometido muito a educação dos nossos filhos. Esse cuidado para com eles. E aí, então, a gente percebe que vem a parte filosófica do Espiritismo, que é essa doutrina maravilhosa, que é a filosofia que convida o quê? Ao diálogo, que convida o quê? A nós estabelecermos condutas onde vamos cuidar uns dos outros, vamos entender quais são as verdadeiras razões de vivermos, de buscarmos construir essas pontes, esses laços, de buscarmos relacionamentos saudáveis. E isso é essa filosofia grandiosa que o Espiritismo nos oferece, e aí nós temos a psicologia. É interessante, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, meus amigos, ele coloca, logo no começo, um capítulo muito interessante, porque em se tratando do Evangelho segundo o Espiritismo, é a parte, sobretudo, religiosa, não é? Mas Allan Kardec fez questão de colocar Sócrates e Platão como os precursores da doutrina espírita. E quando a gente pensa na psicologia, quando a gente pensa no autoconhecimento, quando a gente pensa nesse processo de buscarmos criar essas consciências cada vez mais capazes de compreender seus sentimentos, de lidar com as suas dificuldades, de organizar os seus pensamentos. Não há uma figura tão extraordinária, não há uma base mais importante para a psicologia do que a figura de Sócrates. Sócrates é uma figura tão admirável que ele, em muitos aspectos, meus amigos, pode ser comparado com o Cristo. Nossa, Roberto, você está falando uma blasfêmia? Que coisa? Não, calma. É claro que a comparação aqui é num outro sentido. É porque são duas personalidades incrivelmente ricas. Tanto Sócrates quanto Jesus viveram para uma missão da qual se acharam portadores. Tanto Sócrates quanto Jesus acreditavam na vida espiritual. Sócrates dizia que tinha o seu daimon, o seu anjo que o orientava. Cristo dizia, eu vim para fazer não a minha vontade, mas a do meu Pai que estás nos céus, que está nos céus. Quer dizer, ambos tinham essa presença de espírito marcante, ambos viveram para a mensagem da qual se fizeram portadores, ambos tinham completo desprezo por posses, por poder, por coisas efêmeras, nada disso interessava para esses grandes nomes
Sócrates dizia que o ser humano é a sua alma. E quando ele se dedicava a dialogar com as pessoas, aí vamos voltar então naquilo que eu falei, a parte filosófica da doutrina e a psicologia que vai tratar das nossas emoções, não é? É porque Sócrates, ao dialogar, todos nós que somos psicólogos fazemos exatamente aquilo que ele fazia. Nós nunca dizíamos para as pessoas, nós nunca dissemos, nós não falamos para as pessoas o que elas têm ou não que fazer com a vida delas. Nós, de alguma forma, estamos ali para ouvir, mas um ouvido que tem um outro nível de atenção, de fazer com que essas pessoas consigam esse mergulho dentro delas mesmas, encontrar o Cristo que habita dentro delas, esse Cristo interior. Aquele Cristo que disse, né, vós sois deuses, brilhai a vossa luz diante dos homens, quer dizer, encontrar esse Cristo interno. Então essa é a parte, por isso eu me remeti a Sócrates. Sócrates dialogava, nunca ensinava nada e estava o tempo todo provocando nas pessoas aquela reflexão para que as pessoas pudessem realizar esse autoencontro. Vou contar-lhes uma situação curiosa de uma paciente de alguns anos, em que ela vivia uma crise conjugal muito severa, e então ela trouxe uma série de questões relacionadas ao seu esposo, falando o tempo todo dele, que ele não faz isso, que ele não faz aquilo, que ele deixou de fazer isso, que ele deixou de fazer aquilo. Até que chegou um momento que eu falei assim, querida, nós estamos falando demais dele. Vamos falar um pouquinho de você agora. Quem é você? Como nós poderíamos... Eu queria conhecer você. Eu sei da sua dor, eu sei do seu desencanto, eu aceito, acolho a sua dor, o seu sentimento, entendo as suas razões, acredito que você está muito correta, mas nós só falamos dele até agora. Que tal falarmos um pouco de você? Você é a minha paciente. Eu queria cuidar um pouquinho, era de você aqui agora. Então, meus amigos, nesses processos da depressão, a psicologia, ela é a filosofia espírita, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fez questão de colocar o Sócrates e o Platão ali como esses precursores, a mostrar-nos essa riqueza de ideias, de reflexões, do autoconhecimento. Ora, quantos de nós não conhecemos, né? A questão 919, o comentário de Santo Agostinho, quando ele nos chamava a atenção para esse mergulho em nós mesmos, quando ele dizia, fazei o que eu fazia quando estava por aí. E o próprio Cristo, no Evangelho, quando nos diz que quando fordes orar, entra no teu quarto e fechando a tua porta, fala ao Pai em segredo. Quer dizer, sabe essa necessidade que temos de construir a nossa autonomia, a nossa riqueza interior, porque quando estamos bem, quando reconhecemos aquilo que somos, meus amigos, as coisas exteriores nos abalam, mas elas não nos permitem esmorecer, elas não nos deixam enfiar debaixo das cobertas de uma cama para não mais sair, como muitas vezes acontece com pessoas em processos depressivos. E aí então, nós temos a ciência, a filosofia e a religião. A religião porque, enquanto espíritas que somos, e a oportunidade que temos de compreender um pouco o que é a vida espiritual, sabemos bem a questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou aos imortais, influem os espíritos nos nossos atos? E eles responderam, mais do que podem supor, porque de ordinário eles os conduzem. Ou seja, nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas, de modo que há fatores químicos, a ciência, há fatores psicológicos, a filosofia, e há fatores espirituais. Na moderna psicologia, nós trabalhamos isso também com outros nomes. O quociente intelectual, a inteligência intelectual, a inteligência emocional e a inteligência espiritual, ou quociente espiritual.
Porque a grande verdade, meus amigos, e muitos acadêmicos, muitos centros de pesquisa no mundo todo sabem que o materialismo morreu por falta de matéria. Cada vez mais estamos aí na física quântica, estamos aí acompanhando cada vez mais os avanços. E é curioso também, eu sou professor de filosofia, né? Então eu amo muito a filosofia. E cada vez mais que eu estudei a filosofia na minha vida, e eu sou obrigado a estudar, e não minto a vocês, eu estudo até com uma certa satisfação, porque eu gosto muito de alguns filósofos chamados de materialistas, pessimistas, como Nietzsche, como Kierkegaard, como Schopenhauer, como Sartre. Mas engraçado que esses pensadores, quanto mais eu os estudo, mais eu tenho convicção da doutrina espírita e mais eu consigo perceber como que o espiritismo, no seu caráter filosófico e no seu sentido de espiritualidade, consequentemente, é uma resposta muito valiosa contra o materialismo. Eu confesso a vocês, não sei quantos aqui partilhariam dessa minha ideia, mas se não fosse a doutrina espírita, e se não fosse, naturalmente, o princípio da reencarnação, que é a justiça de Deus, sem ela também nada tem sentido. Se não fosse isso, o materialismo tomaria conta da minha vida com absoluta certeza. Tomaria conta da minha vida. E então essa doutrina abençoada, voltando então ao quociente espiritual, essa doutrina abençoada que nos conecta com Deus, que nos faz perceber então a presença do mundo espiritual, não lá, aqui. E aí, falando então dessa parte filosófica, que tem muitas pessoas que adoram me perquirir da seguinte maneira: mas vem cá, Roberto, já que existe esse mundo espiritual todo, por que eles já não se apresentam a nós? Olha as pandemias do mundo, será que já não... Transição planetária? Mas como? Que mais misérias nós poderíamos viver? Por que essa pleiade, então, por que esses espíritos já não vêm? Já não dão jeito aqui em nós? Um amigo meu, inclusive, outro dia ele me falou isso: Roberto, eu acho o seguinte, que os extraterrestres estão para chegar, e eles vão chegar e vão dar um jeito nisso daqui. E eu fico pensando, nós adoramos mitos e soluções mágicas, não é verdade? Mas eu vou respondê-los, meus amigos, porque às vezes alguns estão curiosos, né? Por que os espíritos não vêm logo? Não vêm de maneira totalmente ostensiva, nos cutucar e falar assim: chega, né? Já deu. Por que eles não fazem isso? Porque isso não vai resolver absolutamente nada. Pelo contrário. A espiritualidade, a providência divina, ela é tão sábia, ela nos olha como um pai que olha seu filho fazendo as traquinagens. Coitadinho dele. É mais ou menos assim, do ponto de vista da nossa evolução espiritual. Por quê? Porque faz parte do nosso aprendizado. Se eles nos apresentassem dessa maneira ostensiva, tal como achamos, isso só traria revolta. Por quê? Porque nós não temos evolução. Nós somos, por demais, materialistas, egoístas, ainda apegados aos nossos ciúmes, às nossas mágoas, às nossas más inclinações. E é por isso que a justiça de Deus é tão bonita. Humberto Holden, o grande místico, eu sempre gosto de citar isso, né? E a doutrina espírita corrobora. Holden dizia assim: Deus nos criou o mínimo possível para que nós nos criemos o máximo possível. Sabe o que isso significa? Que Deus é o nosso Pai. E enquanto filhos de Deus, Ele nos deu livre-arbítrio, Ele nos deu inteligência. Nós somos, como está lá no livro dos Espíritos, os seres inteligentes da criação. E o Pai olha para os seus filhos e dá a eles a oportunidade deles terem o seu crescimento. Sartre, um pensador materialista, corrobora essa ideia de uma maneira muito interessante, né? Quando ele fala assim: eu nasci para satisfazer a necessidade que eu tinha de mim mesmo. Eu sou herdeiro de mim próprio. E é verdade, todos aqui somos herdeiros de nós mesmos. Nas várias e várias reencarnações, nós vamos colocando tijolinho por tijolinho. Nós vamos crescendo e estacionando em muitas ocasiões.
Mas sempre a justiça de Deus está lá, nos dando novas oportunidades, mas também sem méritos que não venham dos esforços. Com todo respeito aos nossos irmãos de outras crenças, mas Deus seria profundamente injusto se na hora da morte perdoasse assim, agora Deus te perdoou e você vai lá para um céu ocioso, que muitas vezes também colocam, quando na verdade nós sabemos que a vida espiritual é extuante e a gente vai fazer muita coisa do lado de lá também. O próprio Sócrates dizia isso, né, no tempo dele. Quando ele foi condenado à morte, disseram a ele assim: mas Sócrates, tu não és culpado. Eu sei que eu não sou culpado. Por que tu não foges dessa prisão? Eu? Fugir por quê? Essas grades não me prendem. Aonde vai meu pensamento, aí vou eu. E eu te digo, meu caro Criton, eu vou passar os meus dias do lado de lá do mesmo modo que eu passava do lado daqui, investigando, interrogando, questionando e incomodando muita gente. Sócrates deve estar lá no mundo espiritual, enchendo a paciência das pessoas até hoje. Mas os amigos entendem que isso é de uma beleza, é de uma clareza, é de uma lucidez. Não é à toa, né? Que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo a famosa máxima da fé inabalável, né? Fé inabalável, somente aquela capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, a coisa mais linda da parte espiritual, do aspecto religioso do espiritismo, é essa ligação com o mundo espiritual, entendendo esse mundo espiritual sem aquela coisa mítica, sem aquela coisa de uma adoração cega, mas sim uma vida estuante que prossegue. Quantos de nós não nos deleitamos acompanhando a obra de André Luiz? Quantos aqui não assistiram o Nosso Lar, Os Mensageiros? E olha, quando eu digo isso, eu estou fazendo um convite também. Uma coisa que eu tenho percebido, pessoal. O Espiritismo tem um conjunto de obras que são admiráveis, que são atemporais. Às vezes eu me surpreendo quando eu pego, por exemplo, o livro O Consolador, de Emmanuel, ou quando eu pego, por exemplo, Os Missionários da Luz, de André Luiz, onde ele tem um capítulo explicando direitinho todo o mecanismo da reencarnação, desde o processo de miniaturização, uma obra admirável, de uma riqueza. Quando eu olho, por exemplo, para o Espírito Joana de Anjos, e deixou uma série de psicologia que é estudada em várias faculdades de psicologia no Brasil e no exterior, porque ele está no contexto daquela área de psicologia que nós conhecemos como a psicologia transpessoal, que teve em Carl Gustav Jung, né, um dos seus grandes precursores, uma das figuras mais importantes. Então, nesse aspecto da espiritualidade, quando nós compreendemos esses mecanismos, compreendemos o processo obsessivo, ali também vamos encontrar algo muito importante. Então, só para a gente encaixar as coisas, eu comecei falando do aspecto científico da doutrina, lembrei da ciência psiquiátrica. Fui para o aspecto filosófico da doutrina espírita, peguei Sócrates como referência. E agora, no aspecto religioso da doutrina espírita, estou trazendo a questão do processo obsessivo, muito importante ser compreendido e estudado também como terapêutica. Então, o psiquiatra pode ser muito importante, às vezes, nem sempre, nem em todas as situações. O psicólogo é fundamental. E aí, por favor, não estou fazendo propaganda, tem muitos psicólogos em Uberlândia. É curioso isso, gente. Todo mundo deveria fazer psicoterapia. Porque fazer psicoterapia, de preferência com um psicólogo espírita, desculpa puxar a sardinha aqui para o nosso lado, mas a psicologia,
ela oferece, se a pessoa se abre, se a pessoa realmente se interessa, ela oferece campos admiráveis. É como se a nossa mente, meus amigos, fosse uma cidade. Sabe essa cidade igual São Paulo? Pega lá o centro da cidade de São Paulo, pega uma grande metrópole, onde aquele trânsito caótico, carros para todo lado, engarrafamentos, entendeu? E está todo mundo ali, ó, nos engarrafamentos. Assim é muitas vezes a nossa mente, é o nosso ânimo, é o nosso temperamento. É como se fosse... E aí a gente não consegue perceber que existem lados, que há avenidas largas, imensas, com árvores frondosas. A gente quer fazer você sair desse atoleiro, sair desse congestionamento e descobrir, entendeu? Essas avenidas largas, essas novas oportunidades de se encontrar, de fazer esse encontro com você mesmo. Então, a psiquiatria, a psicologia, o aspecto científico, o aspecto filosófico e o aspecto, então, religioso, que é a casa espírita, naturalmente. O tratamento espiritual, a desobsessão através do passe, da água fluidificada, do culto no lar, da leitura saudável do Evangelho de Jesus em espírito e verdade, e poder abrir, então, esse campo mental, que é a proposta que eu estava trazendo para vocês. Será que nós realmente, quando estamos aqui nesse ambiente, quando de alguma forma entrelaçamos as nossas mentes, e eu estou olhando para vocês e sinto que vocês também olham para mim, então, aqui, ó, cá entre nós, o que eu posso fazer por mim para conhecer mais ainda, para me encantar mais ainda com essa doutrina? Qual foi o último livro espírita que eu li? Eu conheço essas obras de André Luiz, por exemplo. Eu li os romances de Emmanuel, que são aquelas obras assim que deixam, né, que elevam a nossa mente. Quer dizer, se nós temos toda essa riqueza, por que tantas vezes nós aproveitamos tão pouco dela? Por que nos entregamos tão facilmente às coisinhas, né? Que tem seu momento, claro. Mas e o investimento espiritual? E esse olhar para o nosso espírito imortal? E o nosso compromisso também reencarnatório? Como é que ficam essas coisas todas? O espírito do Dr. Bezerra de Menezes, numa passagem muito bonita, psicografada pelo Divaldo, há muitos anos, está num livro que eu não me lembro agora o nome, ele dizia uma coisa muito admirável, ele falava assim: nós estamos aqui em concerto. Nós estamos aqui em concerto. Qual é a pergunta? Concerto com S ou concerto com C? O que vocês acham? Né? Meus amigos, nós estamos aqui em concerto com S e com C. Nós estamos com S e com C. Estamos em concerto com S porque trata-se de um mundo de provas e expiações, onde estamos, de alguma forma, no nosso processo, na nossa trajetória espiritual evolutiva, caminhando, tropeçando, caindo, levantando, errando, mas nunca desamparados, porque a espiritualidade está sempre lá. É só de alguma forma, é a dor que faz gemer, né? É aquela mensagem do Espírito Amigo lá no Evangelho, quando ele fala assim, e às vezes a gente acha até uma coisa meio masoquista, que o Espírito Amigo fala assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A dor. Nossa, que masoquismo. Não é masoquismo, não. Porque a dor é compulsória. Todos vamos passar pela dor. Mas o sofrimento é opcional. Quer dizer, a ideia do sofrimento, como que nós vamos conseguir lidar com essas dores, com a impermanência, aquilo que os budistas adoram dizer, né? A vida é sofrimento. Tudo é impermanência. Sem dúvida, nesse mundo é assim mesmo. Por isso que Cristo disse que no mundo
só tereis aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha que interessante, é fabuloso, né? Porque ele não venceu no mundo, ele venceu o mundo. E vencer o mundo significa vencer as paixões que perturbam, vencer o desânimo, vencer o descaso, vencer as mágoas e buscar esse reino de Deus dentro de cada um de nós. Então nós estamos aqui em concerto com essa, sem dúvida nenhuma, mas estamos aqui para cantar o divino concerto. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no prefácio, né? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se levanta, desde que dele ouviu a voz de comando, espalham-se sobre toda a superfície terrestre. É muito bonito, né? Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e num hino sagrado estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, estamos juntos de vós. Dizei de todo o coração, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Como isso é bonito, né? Como que se encanta, como estamos precisando nos encantar ou nos reencantar com essas coisas de Deus. Como a gente percebe que as dores, elas não são tão grandes quando temos uma fé que nos aquece a alma, quando de alguma forma buscamos essa fé. E uma fé que é articulada através dos nossos atos. Mais paciência, mais resiliência, mais atenção, mais cuidado uns com os outros. A humanidade está precisando tanto disso. Menos discurso de ódio, né? Mais discurso de tolerância. Eis aí um ponto interessante. É nítido isso na moçada, na garotada jovem. A capacidade de tolerar para ouvir, tolerar para entender, tolerar para aceitar. É impressionante como temos criado uma geração de meninos e meninas intolerantes, birrentos, que estão o tempo todo reclamando de tudo, que se fecham numa bolha em que não conseguem enxergar mais nada que não seja o grupinho do TikTok ou do Instagram. Mas não adianta também, meus amigos, a gente ter um discurso moralista. Não adianta também a gente querer, por exemplo, chegar de uma hora para outra e toma ali evangelho, né? Como a famosa história do Chico, né? Vocês conhecem essa história do Chico? Que o irmão dele teve que viajar, e aí, acho que muitos conhecem, né? E aí chamou um senhor lá, né, para fazer a doutrina, para poder trabalhar como doutrinador. E o Chico, o espírito, se incorporou e falou: olha, quando o espírito aparecer, aplique o evangelho com veemência. E aí o cara toma evangelho na cabeça do Chico, coitadinho, né? Tome evangelho. Não adianta chegar para o seu filho e tome evangelho. Não é assim. Não é assim que nós vamos atingir essa galera. Nós temos que aprender de alguma forma a linguagem deles também. Temos que nos comunicar com eles. Mas isso exige presença. Isso exige presença. E vou lhes confessar uma coisa que me preocupa muito. Quando eu vejo muito laudo e vejo que alguns pais vibram quando o filho recebeu um laudo de TDAH. Porque tudo que às vezes o pai e a mãe quer é ter um laudo para falar assim: a culpa não é minha. Ele tem problema mesmo, então não preciso fazer nada. É ele que é problemático mesmo. Ele já veio com defeito. É uma situação, os amigos me permitem, talvez eu esteja até exagerando, mas esse é um detalhe que a gente às vezes percebe. Não em todas as pessoas, claro. Eu conheço inúmeros pais que são extremamente cuidadosos, que acompanham, mas muitas vezes a vida atribulada,
As exigências do dia a dia fazem com que nós deixemos de ter esse cuidado, essa atenção, essa proximidade maior. E é por isso que, pelo menos, o psicólogo nessas horas, né? Nós estamos passando, meus amigos, por dias muito desafiadores. E esses que são os nossos filhos, os nossos netos, é que vão ser esse futuro. Como que nós vamos cuidar deles? Psicólogo neles, espiritismo neles, evangelização neles. E vou terminar dizendo para vocês, nunca houve uma época da minha vida tão feliz como a minha época de mocidade espírita, em que eu estive várias vezes aqui nessa casa, reunido com os grupos de jovens aqui. Ah, que coisa bonita! Aquela moçada toda interagindo, e a gente cantava. Hoje eu tô até com vergonha, porque o quarteto que estava cantando aqui, meu Deus, essas 4 vozes, tem nome? O grupo tem nome? Sol de Assis. Hã? Sol de Assis. Sol de Assis. Ah, que lindo, que coisa, né, divinal assim, né? E sabe, e a gente fazia muito isso, cantava, a gente... Eu nunca me esqueço da minha primeira palestra espírita, eu era um gordinho bem assim, espigado, sabe? Sempre adorei Divaldo Franco, já fui na Mansão do Caminho várias vezes e sempre me inspirei muito na figura de Divaldo Franco. E eu nunca esqueço a minha primeira palestra espírita, que eu passei uma madrugada inteira lendo o livro dos Espíritos de cabo a rabo, de capa a capa. E eu fui falar sobre profetas hebreus, não tinha nada de profetas hebreus no livro dos Espíritos. Mas saiu a palestra lá, deu certo, a gente fez lá o que deu para fazer e tal. Mas é uma coisa tão encantadora, então, trazer os jovens para a casa espírita, né? Trazer a mocidade para conhecer essas coisas. Esse é um desafio. Eu acho que é o grande desafio dos dias atuais. Agora, naturalmente que aqui estamos falando de nós, espíritas, mas isso não precisa ser. Desde que exista essa busca por mais espiritualidade, né? Vamos supor que você tem lá pessoas da sua família que são de outra religião. Não importa, né? Importa é a gente, de alguma forma, fazer algum tipo de investimento nas coisas de Deus. Não é verdade? Poder, de alguma forma, resgatar o Cristo interno. Aquele que habita dentro de nós e que o próprio Cristo nos disse tanto, não é mesmo? Meus amigos, foi uma alegria muito grande estar com vocês. Desculpa se alguma palavra foi mal colocada. Espero novas oportunidades de poder comungar e receber as energias desse ambiente. Muito obrigado. Com Deus.